Respondendo perguntas difíceis. Vamos falar sobre casamento, um assunto que eu já falo há bastante tempo. E divórcio, que seria o ponto difícil dessa conversa. Bom, mas antes disso eu quero falar sobre o Evangelho. Se você não entregou a sua vida para Jesus, se você não teve experiência genuína com Jesus, você não é de fato um discípulo de Jesus, esse ensino não é para você. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa converter a Cristo, não é ir numa religião, mas você tem que entregar e ter uma experiência genuína com Jesus, se entregar a Jesus. Ele morreu pelos seus pecados e Ele quer te dar essa boa notícia, essa boa nova, e você receber esse poder de ser feito filho de Deus, ser salvo. Bom, esse assunto sobre o casamento e o divórcio, Jesus falou algumas vezes publicamente, mas ele em casa, em Marcos, capítulo 10, versículo 10, 11 e 12, os discípulos interrogam sobre esse assunto, novamente sobre esse assunto, e assim diz o texto, Marcos 10, 11 e 12. Em casa, contexto, em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então deixou claro Jesus que separar e casar comete adultério. Tanto o homem quanto a mulher. Bom, isso está bem em sintonia com aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha, que se você olhar para uma mulher do próximo, com intenção impura, cometeu adultério. É melhor se arrancar um olho que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Paulo fala que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas aqui não estou querendo colocar medo, eu quero falar do Evangelho e dessa questão do pecado, desse princípio do casamento. Bom, o casamento é de Deus, foi Deus que criou, foi Deus que fez, foi Deus que pensou, foi Deus que estabeleceu, foi os parâmetros, a vontade, o pensamento, tudo vem de Deus. Ele inclusive executa o casamento e testemunha o casamento. Ele é o autor e a pessoa mais importante, né? Em tudo. Ele pensou assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, deixará o homem. Quer dizer, o princípio de Deus manifestado. Família, amor, filhos. Família. Primeiro, deixará os pais. Isso tem a ver com maturidade e emancipação. É quando os pais abençoando os filhos para uma finalidade, para uma responsabilidade do matrimônio. 2. Unir-se-á a sua mulher. Um homem, uma mulher. Monogâmico, heterogêneo. É uma união pública. Unir-se-á, unidade, união pública. É uma unidade expressada na sociedade. 3. Os dois serão uma só carne. Tem a ver com intimidade, uma fusão, o ato conjugal mesmo em si. A fidelidade e a responsabilidade de expressar o propósito de Deus em uma união reconhecida pelos pais, pela sociedade, onde que eles vivem. Uma só carne é uma simbiose de mutualismo. São duas pessoas que se unem para se formar uma só carne. Assim também como dentro da ecologia, há dois seres viventes que quando eles se unem, eles se formam a simbiose do mutualismo, que não tem condição de separar, porque morreria eles se separassem, porque eles se fundiram, como também no casamento. O casamento é indissolúvel. O casamento é um pacto de sangue, isso é provado, até os filhos têm o sangue dos pais. O casamento é indissolúvel, sob nenhuma hipótese. A cláusula de separação cabe a Deus. Ele que separa, se Ele quiser, com a morte de um dos cônjuges. O que Deus o juntou, não separa o homem. O divórcio é incabível para os filhos de Deus. É impensável. Quando Moisés fala sobre o divórcio, ele está falando sobre a dureza do coração do homem, que estava fora do princípio original de Deus,
E essa dureza tinha a ver também com o conceito de que se a mulher que ele casou não era virgem, ele poderia, o homem, dar carta de divórcio, de uma forma machista, masculina. Jesus acabou com isso. Jesus, para ele, não faz diferença nem homem nem mulher. Nós lemos aqui o texto, ele fala tanto o homem quanto a mulher. E a dureza do coração, ela é algo que vai contra Deus, contra a vontade de Deus. Então não tem nada a ver o divórcio, você pensar o divórcio comentado em Moisés, em Deuteronômio 25, com os nossos dias. Adultério era tratado com apedrejamento. Então adultério, né, no caso, Jesus aboliu o apedrejamento, mas Jesus, ele não reconhece o divórcio. Tanto é que a gente vai ver isso na vida da igreja. A base do ensino de Jesus é o amor, é o perdão, a reconciliação. O princípio de Deus é a sustentabilidade do casamento, do matrimônio, da família, do amor. Então não existe possibilidade para um filho de Deus divorciar. Não existe. A gente vê claramente isso na vida dos apóstolos, dos discípulos. Em 1 Coríntios 7,10 fala que que não separe. Agora, se separar, vindo de um incrédulo, vindo de um que não é cristão, que o irmão fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, ou sua esposa. E em Romanos 7, 1 e 2 e 1 Coríntios 7, 39, fala que enquanto vive o marido, a mulher está ligada a ele. Enquanto vive a mulher, né, ela está ligada, ele está ligado a ela. Bom, quero te amar, falar a verdade, se você está no segundo casamento, deixou seu único e primeiro casamento, e está em outro casamento, pela lei dos homens, diante de Deus, não. Diante de Deus você está em adultério, em pecado de adultério. E o caminho é o arrependimento, é a conversão, é a reconciliação, é a restituição. Então, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Não endureça o coração como eles fizeram. Arrependa-te do seu pecado e volta a caminhar nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor, naquilo que Ele deseja, naquilo que Ele pensa. Mesmo se você não sabia dessa verdade. Ah, mas eu não era cristão, não interessa. Esse é um princípio de Deus que independe da nossa capacidade de entendimento ou não. É uma lei de Deus. E Ele não leva o tempo, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele manda que se arrependa. Então o Senhor está mandando que a gente arrependa. Arrepender é voltar, é restituir, é restaurar, é convergir. É convergir para a vontade de Deus, para aquilo que Ele planejou e pensou. Que Deus te abençoe.